Olê, 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 olá. Nós estávamos por um fio, gente, de levar os primeiros cortes planejados. Nós comentamos sempre de novo que nós vamos ter problemas, sim, energéticos, né? Essas atitudes que foram tomadas durante esse ano vai levar a gente na escuridão, né? E muitos não acreditavam, mas cada vez mais fica mais visível que isso vai acontecer, que a chance é muito grande. Cada vez mais políticos e autoridades falam abertamente sobre isso, sobre um provável apagão ou apagões planejados. E cada vez mais municípios estão alertando as pessoas a economizar energia, né? Economize energia. E agora, então, segunda noite, quer dizer, da noite para segunda-feira, aconteceu o seguinte. Durante a noite, na segunda-feira, a frequência da rede elétrica caiu drasticamente. A situação era dramática. A Europa passou por um fio de uma emergência na rede elétrica. Quando se consome mais eletricidade do que é gerado, a frequência da rede elétrica cai. Óbvio, né? Você tira mais dela do que está sendo colocado dentro, então a frequência diminui, né? Isso aconteceu na segunda-feira à noite, dia 12 de dezembro. E de forma dramática. Normalmente, a frequência da rede está entre 49,99 Hz e 50,01 Hz. Então, realmente, tem pouco jogo, né, na frequência. Mas agora caiu para 49,9 Hz. Esta é uma queda de frequência invulgarmente acentuada. Martin Neumann, professor de serviços técnicos de construção em Magdeburg, Stendal University of Applied Sciences, advertiu no Twitter. Essa manhã, por volta de 5h40, a frequência na rede elétrica europeia caiu para 49,9 Hz. E agora, atenção, com 49,8 Hz começam os desligamentos graduados. A situação ocorreu embora todas as usinas de carvão e gás disponíveis estivessem na rede. Tá certo? Então, realmente, nós passamos por um fiozinho. Chegou em 49,9 e com 49,8. Quer dizer, um tantinho só faltou. Teriam que desligar certas áreas para não atingir a rede toda. Sobre isso que nós já falamos há tempo, né? E nós estamos apenas no início do inverno, gente, né? Agora vocês acompanham o nosso canal, né? As temperaturas aqui na nossa região aqui caíram na noite de domingo a segunda-feira para 14 graus negativos. Lógico que aí o pessoal, o que faz? Ele começa a aumentar a temperatura, o aquecedor, para produzir mais calor, né? Lógico. E aí já aconteceu uma queda drástica. A Alemanha tem um plano de 7 etapas para regular a estabilidade da grade. Se a frequência da rede cair abaixo de 49,8, reservas de energia teriam que ser ativadas.
acaso ainda existem, né? Mas isso praticamente já é um apagão. Quer dizer, se eles não tivessem, ou se eles não têm reservas de energia, eles vão ter que desligar, gente. Se vocês acreditarem ou não. Certo? Acima de 49 Hz acontecem as primeiras quedas de carga, que afetariam, agora se segurem, gente, de 10 a 15% dos consumidores. Se nós tivermos uma queda dramática novamente, e essa um pouco mais forte, então 10 a 15% dos consumidores alemães vão ser atingidos. Então quer dizer, gente, que nós vamos ter um apagão de um tamanho enorme. Certo? 10% são 8,4 milhões de pessoas. 15% são 12,6 milhões de pessoas. Está entendendo? Para onde nós estamos indo? Uma causa poderia ser os gargalos no fornecimento de energia na França, para onde a Alemanha exporta atualmente muita eletricidade. Né? Nós, como todos nós estamos interligados, 32 países, eu acredito que sejam agora, e eles têm contratos. Quando um tiver problema, o outro vai ter que fornecer energia. Né? Então, assim, um ajuda o outro para, então, a rede não cair. Isso acontece atualmente muito, que a Alemanha, como também a Bélgica, ajuda a França, porque lá grandes números de reatores nucleares ainda estão fora de... ainda estão em manutenção. Portanto, não é a economia que precisa de mais eletricidade. E a nossa economia, os nossos empresariais, os nossos pequenos autônomos, eles já fazem a sua parte de economizar energia, né? Para a gente não entrar nesse caos, sabe? Eles mostram solidariedade, isso se chama solidariedade. Milhares de pequenas empresas estão fechando por solidariedade. E grandes gigantes de indústria querem deixar o país. E também estão reduzindo sua produção. E isso tudo, gente, pela solidariedade. Eles fazem isso. Então, por causa da indústria, não pode ser, né? Porque eles já fazem a sua solidariedade, os muito alardeados carrinhos eletrônicos não precisam de eletricidade para carregar. Sobre isso, eles não gostam de falar, né, gente? A gente entra. A gente é para... Desculpe. A gente entra num caos. Eles dizendo, num lado, por favor, não aumentem a temperatura acima de 19 graus. Põe um pullover, põe uma jaqueta para se aquecer. Ao mesmo momento, você é animado para comprar um carro elétrico. Que momento, que absurdos nós estamos vivendo com esses governos atuais aqui na Europa. O que está acontecendo? Saíram assim do jardim de infância e foram direto para a política? Eles não têm cabeça para pensar? O que acontecerá se o número de carros elétricos aumentar 10 vezes? Porque esse, na verdade, é um dos planos, né, gente? Ou até mesmo aumentar a quantidade desejada por nossos políticos verdes inteligentes como um botão. Então, podemos comprar velas e queimar os móveis, porque raramente haverá eletricidade disponível. Pensa um pouco nisso, gente. Em que absurdo a gente se encontra no atual momento aqui na Europa,
na Alemanha. E como nós temos líderes fantásticos que fazem com que cada vez mais a situação fica mais dramática. E enquanto todos nós passamos pouco, né? Lá, os canhões de neve, lá nessa montanhazinha ali, os canhões de neve, trabalhando durante toda a noite, gastando energia para depois o turismo poder funcionar, os esquiadores poderem descer ali. Tudo, se realmente é tudo assim tão grave, ao meu ver, desnecessário para entrar nesse risco de ter um apagão forte. Além disso, nós estamos vendo muitas pistas de gelo para curtição, né? Nós tivemos, quando nós chegamos em Munique, nós tínhamos que trocar o terminal, né? Nós tínhamos que ir do 2 a 1 em Munique. E aí, no meio, tem uma praça enorme. E lá, eles todos os anos têm a feira natalina. Muito bonito, muito legal. E lá no meio, gente, uma pista de gelo. Para o público poder andar assim no gelo. Mas isso é um consumo de energia altíssimo. Agora me pergunto, por quê? Por que eles fazem isso ainda? Se é a chance da gente passar por um momento meio apertado, por que então é gasto essa energia? Já comentam que no próximo inverno, 2023 a 2024, nós não vamos ter reservas de gás, sabe? E dele, vamos ligando os canhões. E assim tem um monte de coisa que, se realmente é tão grave a situação, ao meu ver, são desnecessários. Mas eu sei que eles gostam de jogar as coisas, né? E, pois é, depois, quem sofre, quem paga por tudo isso, é você e eu novamente. Forte abraço, mano, coração. Muitas coisas que a gente não pode entender, né? Mas, gente, espero que vocês curtiram também as imagens que eu estou mostrando para vocês. Vou me despedindo. Até no próximo vídeo. Valeu. Obrigado por acompanhar. Até mais.